Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Bem-vindos ao Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Aula de Ciências, quinta-feira, dia de pôr meu jaleco. Fala aí, eu fico bem, não fico, fico na estica. Sei que vocês gostam, eu gosto, minha mãe gosta, minha filha gosta. Então, quem é importante para mim gosta, tá tudo bem. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Ramos, sempre às ordens. Como vocês estão? Agora acabaram as aulas de retomada, voltaram às aulas inéditas que vocês gostam tanto. E vamos retomar a habilidade que a gente trabalhou 3 semanas atrás. Vamos falar de todo o caminho que o alimento percorre no nosso sistema digestório, tá bom? Então, olha só, é uma série de 5 aulas. Eu vou contemplar todas as etapas da alimentação, tá bom? A primeira aula a gente falou um pouquinho, né, do alimento sendo digerido na boca até chegar no estômago. Então eu vou retomar dessa parte, vou falar um pouquinho da parte técnica, que é importante também, a parte científica, vai ter alguns textos, então já prepara o print, tá bom? Esse material, vocês sabem, é todo autoral, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Tem que baixar ou no repositório ou prestar atenção aqui e depois assistir no YouTube, beleza? Vai dando print das telas, faça suas anotações e, muito importante, né? Anota o que é importante e coloque suas observações também, que às vezes a sua dúvida ou a observação que você fez, você cria um novo conhecimento que você pode compartilhar. E, o que eu recomendo? Baixe o material depois, todo o link que for indicado lá, entre e dá uma olhada. Você vai aprender muita coisa legal. Beleza? Deixa eu comentar o pessoal do chat. Quem está ali? Travando muito. Já começamos travando? E se eu fizer assim devagarzinho, como um robô? Aí se for intencional, não está travando. Vamos lá. Boa tarde, professor André. Proalice Mituê. Que nome bonito. Boa tarde, Proalice Mituê. Tudo bem com você? E os meus estudantes também. Escola José Dini. Quem mais está ali? Prosônia Ferreira. Deve ser Ferreiro, né? Pessoal de Campinas está ali, está todo mundo aqui. Quem mais está aí? Vamos lá, quero ver o chat subindo. Vamos. Fala todo mundo. Olá, pro Anne. Anne Pereira, pro Regina Mari, do Gabriel Peliossi, atenta sim, estou gostando de ver. O pessoal está atento. República da Bolívia, quanto tempo que eu não falo com vocês? Que saudade, hein? Bolívia, eu sei que tem uma cozinha bem interessante. É, alimentos à base de milho, eu gosto. Quem mais? Professora Glória, do Santos Fonseca, Escola César Iazigi. E boa tarde, Judite Guimarães presente, beijo. Olha lá o Espelino Afrodite, gostei. E Chácara Santa Maria, Escola José Escobar e o Homero Tom. Bom, deixa eu parar um pouquinho os cumprimentos aqui, senão não dá tempo do conteúdo, tá bom? Como eu combinei com vocês, eu vou falar um pouquinho da parte científica, tá bem? São 5 aulas, tivemos a primeira, vamos retomar um pouquinho e aprofundar na segunda. Depois vamos em outra etapa do processo digestório. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso corpo? Vamos lá? Vem com o Pro, avançando. Ciências, 5º ano do ensino fundamental. Título da aula, qual caminho o alimento percorre? Aula número 2, que título criativo, né? Bom, se o cinema usa, eu posso usar também, não é? Então, vamos lá, aula número 2. Minhas redes sociais estão ali. O que nós vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer mais sobre o processo de digestão dos alimentos, considerando o caminho percorrido pelos alimentos no sistema digestório. A habilidade é essa aqui, está lá no finalzinho. E dá uma olhada nessa imagem aí, que é intencional. Fixe seu pensamento nessa imagem. Olhe bem para ela e veja essa panqueca deliciosa com mirtilos, com chantilly, com xarope de glicose e tudo que engorda e é gostoso demais. Por que eu fiz isso? Aposto que estão com água na boca, não estão? Se vocês não estão, eu estou. E água na boca é o início do processo digestório. Lembra que eu falei para vocês? O nosso cérebro identifica o que dá para comer e o que não dá para comer. Por isso que a gente tem todos os sentidos, né? Visão, audição, olfato. O nosso corpo é programado para buscar o alimento. Desde bebezinho? Desde bebezinho. Você pode ver, o bebê já nasce com esse reflexo de sugar, né? Ele já sente o cheiro, ele sabe onde ele vai encontrar o alimento, né? Que é onde vai estar no corpo da mãe. A gente já nasce com esse instinto. E à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, ele vai se aprimorando. E o nosso cérebro ele é espertinho. Se você, por exemplo, for parar num lugar que você nunca imaginou na vida, tiver alimentos que você nunca viu, também nunca provou, o seu cérebro automaticamente vai começar a procurar padrões, cheiros para ver o que é interessante para ele. O que ele busca, né? Proteína, calorias, gorduras, tá? Vitaminas, sais, minerais. Então, nosso corpo é preparado para isso. E, em seguida, né? Deu água na boca a imagem, não deu? Bom, na minha deu. Então, esse é o início do processo digestório, tá? Que a nossa saliva tem uma função. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso? E quem está lá?
Ó, o Escola Érico de Abreu. Ah, eu adoro panqueca, adoro torta também. Meu café da manhã, por mim, eu comi há 6 dias. Boa tarde, por André. Escrevi sua carta. Minha carta? Tá bom. Alguns gostaram, outros não. Bom, é bom, panqueca é bom. E com chantilly, bom, mas é como eu falei, não dá para agradar todo mundo, né? E não tem problema, tá? O importante é aonde a gente vai chegar. Os alimentos, o caminho que eles percorrem no nosso corpo tão lindo. Vamos lá, vem comigo. Avançando. Qual é a ordem do processo de digestão? Não falei desse bebezinho todo feliz aqui sorrindo. Olha a alegria dele olhando para a mamãe e pensando, nossa, que maravilha, como a vida é boa. A comida chega prontinha na minha boquinha. Não é verdade? É assim que ele pensa, né? Afinal de contas, ele conhece o mundo pelos sentidos dele. Agora vamos lá. Quando o alimento ele é ingerido, ele passa pela boca, passa pelo esôfago, pelo estômago, depois de lá para o intestino delgado, depois disso para o intestino grosso, para o reto e no final do processo, pelo ânus, tá bom? Agora, o que eu vou falar para vocês? Qual que é o foco da aula de hoje? Dá uma aproximada na imagem desse bebê lindo, por gentileza, oráculo. Tá? O foco da aula de hoje é o seguinte, nós vamos falar da boca, ok? Que é a primeira etapa do alimento. Porque se você prestar atenção na imagem, você vai ver que a boquinha dele está toda ensalivada já. Ele sentiu o cheiro, reconheceu o alimento, né? Então, as glândulas que ele tem dentro da boca já prepararam saliva suficiente para iniciar a digestão do alimento. Por isso que a mãe de vocês vive falando, o chiclete vai estragar o apetite. Realmente, se você masca muito chiclete, você começa a salivar, o excesso de saliva vai para o estômago, e o estômago se prepara para receber o alimento. Só que, como não vai alimento, ele está fazendo esforço à toa. E você vai ter acidez em demasia no seu estômago. Depois eu explico o que é isso, tá bom? Mas assim, evita o chiclete o tempo todo. Então, olha só, comida na boquinha, tá? A criança, nessa idade, por exemplo, ele não tem o dente. Por isso que ele come papinha, tá? Alimentos moles. Ele está começando, está sendo introduzido alimentos sólidos na alimentação dele, tá bom? Então, isso vai passar pela boquinha dele, a língua vai empurrar lá para o fundo da garganta vai descer pelo esôfago, que é aquele tubo dentro da garganta, tá? Chama esôfago, e de lá vai para o estômago, tá bom? Do estômago vai ter um outro processo, tá? O processo de digestão não termina ali. O estômago faz só uma parte do processo. Todo o resto são os intestinos, tá bom? E a gente vai falar devagarzinho, aula por aula. Pode abrir a tela, oráculo, por gentileza. Deixa eu ver. Minha dentista disse que a saliva, que quem saliva muito tem pouca ou nenhuma cárie. Tem sentido, porque a saliva tem acidez também. Tem bastante sentido. E até uma coisa que eu falo para vocês que é importante, porque eu fiz questão de mostrar a imagem do bebê. Tá? Quando você está introduzindo alimentos sólidos para a criança, você tem que ter cuidado também com a qualidade do alimento. Evitar coisas açucaradas. Porque isso é um hábito de higiene, tá bom? E um hábito alimentar também, que é importante você saber. O bebezinho, mesmo se não tiver o dente, você tem que limpar a boquinha dele. Para quê? Para aquilo não fermentar e não alimentar bactérias. A nossa saliva protege o nosso corpo, mas ela sozinha, né, ela não resolve todos os problemas. Então, assim, você pode sim pegar uma fraldinha, né, passar água, que a nossa água tem bastante cloro, e ajudar a limpar a boquinha dele. Tá? Tem até umas pastas de dente que não são abrasivas, que tem um gostinho diferente, tal, que ajudam. Então, e tem criança, né? Eu estou falando isso sobre a aula porque é importante também. Tem criança que ouve, né, dos pais, dos avós, que acredita que não precisa cuidar dente de leite. Precisa sim, gente. Se você não escovar bem os dentes, não cuidar dente de leite, o próximo que nascer já vai estar cariado. Tá bem? Então você vai ter outro problema. Tá bom? Então, assim, manutenção da saúde dos dentes é muito importante também. Porque se falta dente, a sua alimentação também, todo o processo do seu corpo vai ser deficitário. Você não vai mastigar direito, tá? Você vai sobrecarregar outro sistema do seu corpo. Então, atenção para a escovação dos dentes, tá bom? Desde pequenininho. Beleza? Lei que estão querendo taxar os super açucarados? Poxa, mais uma taxa. Poxa vida. Fora o mau hálito, é verdade. E o mau hálito não é só por causa da boca, não. Tem outras questões. Às vezes do estômago também, né? Gente, esqueci de falar dos links, mas não tem problema, aqui volta. Então, olha só. O que é importante a gente lembrar aqui? Quais são as 4 etapas do processo digestivo? Estão vendo o miauzinho mastigando aqui, feliz da vida, enquanto estuda? Então, olha só.
Primeira etapa é essa aqui, mastigação e insalivação dos alimentos na boca, transformando-os em bolo alimentar. A partir do momento que você pôs o alimento na boca, encher ele de saliva, mastigou, 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 tá? Ele já vai receber outro nome, não é mais comida. Agora ele chama bolo alimentar, tá bom? Depois disso, segunda etapa, vem a digestão dos alimentos no estômago, por ação de enzimas e de suco gástrico, tá? Printa isso aqui, por favor. Eu não sei o que é enzima. A enzima é como se fosse um detergente do nosso corpo que transforma o alimento, né, quebra o alimento em partes menores para o nosso organismo digerir. Vou explicar tudo devagarzinho, tá bom? Não se preocupa com o termo que você não conhece. Não conhece o termo? Grifa ele, olha no dicionário depois, pesquisa, tá bom? Suco gástrico, todos os ácidos que tem dentro do nosso estômago, tá bom? Tem órgãos responsáveis por criar o suco gástrico. Vamos falar deles. A partir daqui, os alimentos passam a se chamar quimo, ok? Então, saiu da boca o bolo alimentar, chegou no estômago, vai passar por transformações mecânicas e químicas. Então, a partir daqui, o alimento vai se chamar quimo. Ele está parcialmente digerido, beleza? Terceira etapa, a digestão dos alimentos no intestino delgado, tá bom? Não é só no estômago, ele vai para o intestino, o delgado é 7,5 metros de intestinos, tá bom? E através do suco entérico, da bile e suco pancreático. O que é isso? Suco entérico, tá? São as enzimas do próprio intestino. Bile é um líquido produzido por um órgão específico, tá bom? Já vou lembrar o nome dele, eu deixei anotado aqui. E o suco pancreático é criado pelo pâncreas, tá bom? Cada substância quebra um tipo de nutriente, ok? E o último passo da etapa é quando sai do intestino delgado e vai para o intestino grosso, que é onde se formam as fezes, tá bom? Vai ter uma aula só falando isso aqui, uma para cada etapa. Hoje estamos nessa aqui, beleza? Tiraram o print? E deixa eu conversar rapidinho com vocês, ó. Tem os links que é legal vocês acessarem também, mas uma dica importante, tá? Seja curioso para aprender mais. Isso aqui é um resumo de uma pesquisa bem ampla, tá bem? Então, assim, para você conhecer mais, tá? Não limita o seu conhecimento. Fala, eu já vi o resumo. Para chegar no resumo, foi feito muita pesquisa, muito trabalho, tá? Seja curioso para buscar a fonte das informações. Você vai conhecer muito mais coisas também e, no decorrer do caminho, você vai achar outras coisas interessantes, tá? Porque o que move o mundo, o que cria o conhecimento, não é a resposta, é a pergunta bem feita. Bom, então, segue a dica. É como diz a Pro Aline que está de férias agora, né? Vem comigo que é sucesso. Vamos lá. Avançando. Olha só, qual o caminho do bolo alimentar até o estômago? Tá vendo que eu já não estou falando aqui alimento? Aquele já é bolo alimentar. Ele já foi mastigado, já foi triturado e ensalivado. Bom, tira um print, por favor, que eu vou falar do texto. Depois o oráculo vai dar um close na parte da imagem para a gente. Mas vamos falar do texto primeiro. Então, olha só. Após transformar o alimento em bolo alimentar, a língua o empurra até a faringe. Após a deglutição, que é o ato de engolir, o alimento segue pelo esôfago, que é um tubo muscular com cerca de 25 centímetros, até o estômago, tá bem? Deixa eu mostrar passo a passo. Beleza, oráculo, valeu? Deixa eu tomar minha aguinha também, né? Senão não dá. Então, olha só. Isso aqui seria um corte transversal da face, tá bom? Então, isso aqui seria como você é por dentro. Então, aqui você tem a boca do indivíduo, tá bem? Aqui você vê o nariz e as fossas nasais. Nós vamos falar do sistema respiratório em outro momento. Mas olha que interessante. O nariz e a garganta, em certo momento, se juntam, tá vendo? E você fala assim, nossa, Pro, mas por que a água vai para o estômago e não para o pulmão? Porque o nosso corpo ele é tão esperto, ó, que quando chega aqui, na faringe, estão vendo essa divisão aqui, ó? Nós temos uma divisão aqui dentro que chama, um órgão que chama epiglote, que ela fecha. Então, quando você respira, ela abre e o ar segue o caminho até a garganta, né? Garganta e pulmão. Quando você vai engolir a água ou qualquer alimento, ela fecha. Então, o que acontece? Tem um desvio, passa para cá e daqui vai para o estômago. É interessante o nosso corpo? E olha que legal. Pela boca. Na boca você tem tudo isso aqui, ó.
palato, que é o céu da boca, úvula, que é aquela campainha que fica lá no fundo, você vai ter a língua aqui, ó, que ela não está representada, e você vai ter os dentes que eu falei para vocês. Cada dente tem uma função. Uns rasgam, uns cortam, tá? Uns trituram o alimento, todos são importantes. Eles fazem a transformação mecânica do alimento. O que é o mecânico? Ele rasga, ele quebra o alimento. Agora, olha que interessante. Logo nessas partes aqui da boca, ó, pode passar a língua para você ver. Embaixo da gengiva, você tem as glândulas salivares. Você tem uma glândula sublingual, o que é isso? Embaixo da língua. Você tem a submandibular, embaixo da mandíbula. E tem a parótida, tá? Onde que é a parótida? Lá no fundo, tá? Entre o céu da boca e a campainha. Lá no fundo. Aí no fundo da garganta, atrás da campainha, você tem a faringe. Já ouviram falar de faringite? Faringite é uma inflamação entre o nariz e a garganta. Bom? E esse tubo aqui dentro do seu corpo é o esôfago. Tá bem? E, curiosidade para vocês, pode abrir, oráculo. Muito obrigado. O que acontece? Quando eu falo sobre corpo humano, né, qual que é o cuidado que vocês têm que ter? Peraí, qual câmera que eu estou? Nessa ou na outra? Estou nessa, essa que eu quero ver. Vamos lá. Quando a gente fala sobre corpo humano, você não tem que só que olhar o mapa e ficar memorizando, tá bem? Começa a imaginar a situação em você, tá bom? Vai se tocando, vai se sentindo, tá bom? Eu falei do nariz, falei da fossa nasal, que era aquele espaço, né, que estava aberto, que por dentro ele é assim, dentro do nosso crânio, e a boca, a língua, os dentes, as glândulas. Se você passar a língua na sua boca, você vai sentir elas, tá bom? Inclusive, quando você passar a língua, você vai sentir que aumentou a quantidade de saliva. Para que serve a saliva? Lembra que os alimentos passam por duas transformações? A mecânica e a química. Mecânica, os dentes. Corta o alimento. O dente da frente, a função dele é rasgar. O canino, rasgar a carne mais dura. Os molares e premolares, triturar o alimento. Você mastigou bem? Enquanto você vai mastigando, a saliva vai transformando quimicamente o alimento. Tá bem? Aí ele vai se tornar o bolo alimentar. E essa preparação é importante para quê? Para quando chegar no estômago, ele continuar o processo. Aí as transformações químicas começam a acontecer. Para que é a transformação química? Transformar, né, o alimento em nutriente, que ele vai passar pelo estômago ou pelo intestino, e de lá vai virar energia para as nossas células. Como assim células, pro? Pro sangue. A vitamina tem que ir para o sangue para circular pelo corpo todo e manter a nossa saúde. É assim que o nosso organismo cria energia. Não pensa, não sabiam disso, né? Pois é, vamos aprender muito mais coisa. Vamos seguir o processo? Isso aí, conhecimento move o mundo. A Bíblia pela vesícula. Muito obrigado, Povânia. Eu vou lembrar que eu anotei em algum momento, mas até chegar lá, né? Pois é, essa cabeça que pega muita informação. A gente só tem 7 minutos. Deixa eu acelerar um pouquinho. Vamos lá. Avançando. Atravessei o esôfago, meu bom. E agora? Então, olha só. É no interior do estômago que se encontram as glândulas gástricas que produzem o suco gástrico. No estômago, o suco gástrico é envolvido nos alimentos em digestão, através dos movimentos peristálticos. O que é isso? As paredes do estômago vibram sozinhas, tá? Sem a gente controlar. E o bolo alimentar é transformado em quimo. Chegou no estômago, não é mais bolo alimentar. Ele sofre transformação química e vira quimo. Beleza? Inicia-se aí a digestão das proteínas, pois esse suco contém muitas enzimas, como a pepsina, que é responsável pela digestão das proteínas. E anotem esse nome, por favor, e vocês vão ver que existem várias enzimas, tá? Que todas terminam com ina no final. Cada uma serve para uma coisa. Uma digere carne, outra digere vegetais, outra digere frutas, outra vitamina. Cada uma tem sua função, tá bem? Eu falei só de uma delas. E, na imagem, mesma coisa. Dá uma aproximadinha na imagem, por gentileza, oráculo. Na imagem, o que vocês vão ver? O tubo digestivo da pessoa, a boca, engoliu, passou pelo esôfago, perfeito, tá? Esôfago, dentro da garganta. Chegou no estômago, tá vendo que está bem simplificado? Não falou do pulmão, nem do fígado, porque não é o nosso foco no momento. Eu vou falar disso em outro momento. Mas aqui o alimento chegou no estômago, tá bom? E vai ter todo um processo químico, né, até chegar nessa partezinha que eu vou mostrar no aplicativo. Tá? Esse órgão tem um nome, e aí aqui começam os intestinos, tá bom? Aí vem todo o intestino delgado e no finalzinho o intestino grosso, tá bom? Tira um print, por favor, e depois acesse esses links aqui que são bem legais. Pode abrir, oráculo. Muito obrigado.
E, chegamos na parte boa, a gente tem 5 minutinhos, calculei perfeitamente. Vamos lá. Olha a parte que meu coração acelera, hein? Vamos visualizar esse processo? Porque mais que eu falar e explicar, é legal eu mostrar, tá bom? Já anota esse nome aqui que vocês vão sempre perguntar. O aplicativo que eu uso se chama TinyBop. Se escreve assim, ó, T-I-N-Y-B-O-P. TinyBop, o corpo humano, tá? O aplicativo é de graça? Ele é de graça por uma semana, tá bom? Depois disso custa R$20. É o que eu falei, um pãozinho que eu deixei de comprar na semana já me ajudou bastante. Em 2 semanas eu paguei o aplicativo e usei o ano todo. Então, olha só, vou explicar essa parte primeiro e a gente vai encerrar nessa parte aqui, eu já ligo ele. Dá uma aproximada na imagem. Isso, oráculo, muito obrigado. Vamos lá. Nós vamos falar da parte externa do corpo rapidamente, tá? Que o aplicativo lança. Então, a da boca, mastigação, tá bom? A língua, que empurra o alimento para a faringe, que é no fundo da boca. Aí aqui a epiglote vai fechar para o alimento não descer. Sabe quando você engasga? Né? Você engasga por quê? Porque o alimento desceu no lugar errado. Às vezes a água pega lá no meio do caminho epiglote abrindo, né? E vai para onde não devia. Aí você engasga. Desceu pelo esôfago, são 25 centímetros, mais ou menos. Chega no estômago, tá bom? No estômago vai ter aquele monte de suco gástrico, tá? Que são diversos órgãos, né? Como o fígado, ó. Vesícula biliar, que a professora falou. Vesícula biliar faz o quê? Produz a bile. O pâncreas joga também isso para cá. Parte para o estômago e parte para os intestinos, tá? Cada órgão tem uma função. Depois disso, o alimento vai para cá, que está ligado no intestino delgado. Aí a gente tem quase 7 metros de intestino, né? E depois a digestão, boa parte é aqui, ó. Depois que passa por isso, que vai pro intestino grosso. Sobe, passa para cá, quando chega aqui, e só no finalzinho que vai virar o bolo fecal que a gente vai deixar no vaso, tá bom? Aí o intestino delgado, o reto, que é uma parte do corpo, né, onde armazena as fezes, e depois termina o processo, que vai ser na aula 5, tá bom? Aqui do lado, vocês vão ver um pouquinho do estômago e o funcionamento dele, que eu vou pôr no aplicativo, tá bom? O órgão que eu tinha falado para vocês é esse, ó. Esôfago ao final da garganta, liga no estômago. O que é o movimento peristáltico? Essa musculatura lisa aqui, ó, que a gente não tem controle. Vai empurrando o alimento vai ficar aqui cerca de 2 horas, tá bom? Em torno de 2 horas. Depois ele vai pro duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, tá bom? Aqui o link para quem quiser baixar o aplicativo, eu recomendo. Não ganho nada por isso, mas é bem legal. E aí, vamos ver funcionando? Então vamos lá. Nossa, até bloqueou o celular. Smart View. Parear com a lousa. Permitir. Beleza, turma. Então, olha só. Aqui eu já estava dentro da boca para mostrar para vocês, né? Por que eu quis mostrar essa parte? Dá uma aproximada aqui, oráculo, por favor. Eu quero mostrar para vocês nessa parte isso, ó. Estão vendo? Por que eu falei a importância dos dentes? Estão vendo que tem vários capilares aqui, ó. Por isso que o dente sangra, né? Quando você está com inflamação ou quando você arranca ele. Tem vasos sanguíneos aqui, ó. Tá vendo? Passando por um lado e pelo outro. Artérias e vasos sanguíneos. Então, olha só. Os dentes eles têm vida também. Eles têm que ser cuidados. Daqui. Vamos. Não, daqui para lá. Então vamos. Rapaz. Gostei disso. Gostei. Então vamos lá. Mastiguei o alimento, joguei para o bucho, não foi? Joguei para lá. Então vamos voltar aqui. Temos... só um minutinho. Poxa vida. Vamos lá, celular, coopera aí. Aí o alimento vai chegar no estômago, estão vendo? Passou pelo esôfago, chegou no estômago, depois do duodeno. Estão vendo o alimento chegando aqui, ó? O alimento chegou, ó. Fecha essa válvula, abre. E ó o movimento peristáltico aqui, ó. O estômago. E vai ficar aqui, ó. Até 2 horas, beleza? Depois, quando o alimento está parcialmente digerido, vai seguir para o duodeno, vai virar uma pasta. E aí começa a próxima etapa, que é a parte que mais importante do processo, tá bom? Aqui os gases se formando, mas acho que não vai dar tempo, tá bom? Vamos encerrar? Próxima aula, turma, prometo para vocês, isso, ó.
aprendemos de gestão dos alimentos, segue o Pro nas redes sociais e manda para avaliação. Semana que vem eu retomo com vocês, beleza? Matemática daqui a pouquinho. Beijo, turma. Até já.